campanha para a manutenção do nosso grupo. Participe acessando nosso site. Olá, sejam bem-vindos ao canal do Grupo Espírita Francisco Xavier no YouTube. Que a paz do Cristo esteja com todos. Hoje vamos ler na companhia de vocês que estão aí conectados mais um texto do livro A Religião dos Espíritos. Hoje vamos ler na companhia de vocês o texto de número 83. Esse texto foi coletado na reunião mediúnica do dia 23 de novembro de 1959 e ele tem por título Se Desejas, e para complementar a questão 843 do Livro dos Espíritos. Vamos ver o que diz lá na questão 843 do Livro dos Espíritos, para a gente se localizar um pouquinho no assunto. O homem tem livre-arbítrio dos seus atos? A resposta do mundo espiritual é bem simples e bem objetiva, visto que ele tem a liberdade de pensar, tem a de agir. Sem livre-arbítrio, o homem seria uma máquina. Sim. Então, o homem tem o livre-arbítrio sobre os seus atos. Como é bem simplesinha, 2 linhas a resposta, Emmanuel vem nessa reunião mediúnica de Pedro Leopoldo, de lá do ano de 1959, complementar a resposta. Toda melhora parece distante. Toda superação surge como sendo quase impossível. Pediste, porém, o berço terrestre no lugar exato em que te cabe aprender e reaprender. Não ouvides por isso que o domínio da lição não dispensa vontade. Recebeste no lar muitos daqueles que te não alimentam a simpatia. No entanto, se desejas, pode transformar toda aversão em amor, desde que te decidas a ajudá-los com paciência. Vejam bem. Sofres o chefe insano e criva-te de inúmeros desabores. Contudo, se deseja, podes convertê-lo em amigo, desde que te disponhas a auxiliá-lo sem pretensão. Padece dura condição social, renteando o infortúnio. Todavia, se desejas, pode transfigurar a subalternidade em elevação, desde que te eduques para que a vida te use em plano mais alto. Trazes o órgão enfermo, acerca-te de inibições. Entretanto, se desejas, pode aproveitá-lo na própria sublimação em nível superior. Ainda hoje é possível encontrar sombras enormes. O obstáculo dos que te não compreendem, a palavra dos que te insultam, o apontamento insensato ou as lágrimas que a prova redentora talvez te venha pedir? Mas podes usar o silêncio e a oração, clareando o caminho. Declara-te sem trabalho, amargando posição desprezível, mas, se desejas, pode ainda agora começar humilde tarefa, conquistando respeito e cooperação. Acusam-te de erros graves, criando-te impedimentos, mas, se desejas, podes tornar em base de humildade e serviço a atitude necessária à justa renovação. Sentes-te dominado por esse ou aquele hábito vicioso que te exila do desapreço, mas, se desejas,
podes reaver o próprio equilíbrio, empenhando energia e tempo no suor do trabalho digno. Afirma-te na impossibilidade de socorrer os necessitados, mas se desejas, podes efetuar pequeninos sacrifícios domésticos em favor dos outros, de modo que a tua vida seja uma bênção na vida dos teus irmãos. Para isso, porém, é preciso não esquecer os recursos singelos que tanta gente deixa ao ouvido. Quais seriam eles? Vejam bem: o minuto de tolerância, o esquecimento de toda injúria, o concurso anônimo, a bondade que ninguém pede, o contato do livro nobre, a enxada obediente, a panela esquecida, o tanque de lavar, a agulha simples, a flor da amizade, o resto de pão. Queixaste de necessidade, desencanto, fadiga, discórdia, abandono e solidão? Mas se realmente desejas, tudo pode mudar. Então, o que vamos comentar depois de um texto com a profundidade dessa? O que é o desejo? A primeira vez que eu li a questão 909 do Livro dos Espíritos, onde Kardec questiona o mundo espiritual, o que a gente tem que fazer para se conectar com Deus, o que a gente tem que fazer para ser uma pessoa melhor, o que tem que fazer para ser uma pessoa de bem. E o mundo espiritual responde assim, com toda a simplicidade, o mínimo de boa vontade. Isso aí me fez ficar perplexo no primeiro momento e eu fiquei com vergonha das minhas reclamações. Hoje procuro evitar reclamar, né? E nós podem ver que a gente reclama tanto e com a base bem fundada, bem fundamentada das dificuldades que a gente tem, não é mesmo? Mas se a gente deseja, a gente pode mudar tudo isso. Esse se deseja embasou a argumentação de Emmanuel em todo o texto. E depois, no final, ele encerra com alguns detalhes que a gente deixa passar, né? Que é um minuto de tolerância. Às vezes, o ser tolerante, quanta dificuldade resolve na vida da gente. Não é que a gente vai ser um tapado, vai ser um idiota, não é isso. Mas a intolerância nos causa uma reação incrível. E a reação incrível da intolerância é tão prejudicial à pessoa que está nessa ação agressiva, quanto na pessoa que é a vítima destinatária dessa ação de intolerância. A gente fica em desequilíbrio, porque mexe com uma série de emoções nossas. E se a gente aprendesse um pouquinho mais tolerante, quanta dificuldade a gente não evitaria? O ressentimento, a injúria, às vezes o concurso anônimo nosso no trabalho espírita. Olhem bem, então temos bastante coisa a pensar. Releio novamente esse texto, que à medida que a gente vai falando com as letras, a gente vai tendo novas nuances. Por hoje era só, fiquem com Deus, fiquem em paz e até o nosso próximo encontro. Campanha para a manutenção do nosso grupo. Participe acessando nosso site